Começando mais um Give Talks, nosso 10º programa. Do meu lado, mais uma vez, o Laerte Leles. Dá uma boa noite, boa tarde, um bom dia, Laerte, pro pessoal. Sejam muito bem-vindos ao nosso 10º podcast. Você que está assistindo hoje, uma presença muito importante com dois uma vez, hoje pela primeira vez no nosso podcast, dois convidados, e merecidamente dois convidados. Vou apresentar rapidamente, depois vocês complementam se tiverem necessidade. É o Marcos e o Fábio Regini, ambos são educadores físicos há mais de 15 anos aí e desde 2009 fizeram a Regini Personal Fitness. Já são mais de 10 anos de empresa aí, é uma empresa que cresce, não para de crescer, a gente vai falar dela, vamos falar dos dois, um pouco da carreira dos dois. Sejam muito bem-vindos. Boa tarde, Dudu, Laerte, que responsa, hein, Fábio? 10º programa, hein? Camisa 10, hein? Mas um prazer estar aqui com vocês e compartilhar um pouco da nossa história. Somos gratos pelo convite aí. Lembrando bem, né? Eles estava falando um pouquinho antes do podcast, que são referência hoje em academia, né? A gente pode falar Academia Boutique, que é aquela academia tem um diferencial que acima do... Inclusive, a metodologia que eles utilizam, a gente vai conversar sobre isso também, que é diferente um pouco de tudo que a gente vê, ou de mais comum aí. Antes da gente passar para as perguntas, vamos falar o que a gente tem para falar. O Give Talks é uma realização da produtora Jaguari em parceria com a Hello Mark e a Octa Soluções. O nosso estúdio de podcast, caso você queira realizar o seu próprio podcast, junto com a nossa produção, está disponível para locação. Entre em contato com a gente através do Instagram. Tá um silêncio hoje aqui, né? Só a minha voz aqui. Bom, gente, vamos lá. Como eu disse no começo, os dois são educadores físicos, né? A primeira curiosidade que me surge é o que fez os dois fazerem, né? O Fábio começou, foi um ano antes que acabou se formando, mas o que fez vocês dois fazerem? Foi família, foi iniciativa própria? Como é que foi isso? Isso, eu fui o primeiro, né, a ter essa escolha, mas vem primeiramente de família, né? A gente tem um histórico aí familiar, principalmente pelo lado materno, sempre envolvido com o esporte, e eu acho que essa genética, esse sangue pulsou mais forte na gente também, e a gente sempre esteve praticando, né, conhecendo, querendo experimentar todo tipo de atividade física, e veio aí a calhar e buscar essa experiência para depois trabalhar com isso, né? E você, Marcos? O Fábio acabou te influenciando também? Como é que foi? Com certeza, né? A nossa história, a gente é conhecida desde o meu avô, né? Francisco Pedro Regini, que a gente não chegou a conhecer, ele faleceu antes, mas que foi muito influente no meio esportivo aqui de São João, participou da fundação da Liga de Esporte São Joanense. Hoje tem o nome do campo de futebol do Pratinha. Tinha uma corrida que era realizada na frente do Teatro Municipal, que chamava a Corrida 9 de Julho. Depois veio meu tio, meus primos, então a família inteira do Regini, do lado dos Regines, é conhecida nesse meio esportivo, e a gente foi por natureza, praticando, a gente é apaixonado por esportes, até hoje a gente faz por hobby, por gostar, por assistir até na televisão, né? Até a família fica, nossa, vocês não param um pouquinho, né, de consumir só, vamos ver outra coisa. Mas isso tá no sangue. E a família sempre deixou a gente aberto para a gente seguir o caminho que a gente quisesse, mas fomos para o que a gente gostava. Com certeza, os mais velhos acabam influenciando os mais novos, né? E com certeza o Fábio influenciou também o meu caminho, sem dúvida. Não, uma dúvida que eu tenho é se quando vocês eram mais jovens e estavam nesse começo, eu não sei se vocês competem profissionalmente alguma coisa, mas se vocês tinham alguma vontade ou de ser jogador de futebol, handball, qualquer coisa assim, se acabou influenciando isso assim também. Como é que foi esse processo de aceitação também, assim, de que talvez não seria isso e passariam a ser educadores, assim, nesse novo caminho? Você tentou, Fábio? Poxa, então, eu sempre quis, acho que como qualquer menino aí, moleque, né, tem o sonho de ser jogador e tudo mais, mas eu experimentei bastante esporte, amador, assim, eu disputei futebol, natação, também fui federado como nadador, depois mais velho vim fazer umas provas de triatlo, mas tudo por provinhas, por hobby mesmo, nada
profissional, é porque gostava realmente, ter um objetivo para treinar. E essa transição foi interessante, porque até então também não gostava muito de estudar, né? Só queria correr atrás de bola. E a partir do momento que a gente chega na faculdade, né, e começa a ver as coisas que a gente se identifica, essa postura muda, né? E foi muito legal. Eu não era tão bom de bola quanto o Fábio, mas eu era muito esforçado, sabe? Então eu pratiquei todas as modalidades possíveis, né? A gente sempre defendeu a esportiva, principalmente outros clubes aqui de São João, escola, a cidade de São João em si, a gente sempre estava no meio das competições. É claro que tinha um sonho de virar um atleta profissional, mas, né, por vários motivos, inclusive o nível técnico, eu não cheguei até lá. Mas até hoje eu faço parte aí da prática dos esportes, ainda disputo campeonato, eu jogo beach tênis, que é febre no momento, mas eu jogo desde 2015. Eu também tenho corrido, de vez em quando eu vou me aventurar no futevôlei, bato minha bola de vez em quando também. Então o esquema é estar no meio do pessoal, fazer aquilo que nos faz bem. E antes, que nem o Fábio fala, né? Antes a gente tinha essa vontade de ser o atleta, mas com o tempo o braço da viola mudou e a gente foi ser o profissional e trabalhar com isso também. Legal, aí vocês se formaram, você formou em 2002 e o Marquinhos... 2003. Vocês estudaram onde? Onde que foi a... Eu fiz faculdade na Unimap, Piracicaba, depois vim para fazer especialização na Unicamp, logo depois da formação. E como é que foi a trajetória profissional antes de... Porque você se formou e aí vocês foram trabalhar em algum... Como que é? Algum lugar antes? Como que... Conta Então, um pouquinho essa trajetória. Só de falar assim, porque assim, até uma das coisas do podcast que eu acho que é muito interessante, o pessoal vê hoje, né, que vocês são uma academia que são referência hoje aqui em São João, um ponto que, né, excelente, enfim, local, arquitetura, enfim. Só que as pessoas não sabem a trajetória pra vocês chegarem nisso aqui. Às vezes olha aquilo lá, nossa, tal, mas não sabe, né, como que vocês começaram. Então, a ideia do podcast é trazer, né, na íntegra, como que você começou? Então, se formou e assim por diante. Então, se puder compartilhar um pouquinho disso. Seja específico ou não para alguém que está fazendo educação física ou seguindo no meio, essas histórias podem ser que motivem, mas eu acho legal também, às vezes, o direcional que a gente acaba dando, porque tem muitas pessoas que se veem na posição que vocês estavam lá em 2003, assim, de sair de uma faculdade, nossa, e agora? Formamos, o que a gente faz? Bom, como é que foi esse processo aí? Eu comecei na época da faculdade já. Como eu fazia uma faculdade particular, precisava dar uma força também e aproveitar já para incluir os estádios e tudo mais. Então, se eu não me engano, do segundo para o terceiro ano eu já comecei a trabalhar com natação. Trabalhava tanto na prefeitura como na faculdade, iniciação na natação. Depois vim a trabalhar numa academia lá também, tudo para auxiliar, né, nos custos e tudo mais. Depois de formado, eu retornei para São João. E eu tinha vontade de continuar até em Piracicaba, mas eu jogava bola, amador, como falei, sempre gostei, e acabei me lesionando e tendo que fazer a reabilitação aqui. Isso fez com que eu não voltasse mais para lá e começassem os meus planos para cá. Então eu comecei no golfinho do Chaim, com uma aulinha outra de personal, Carol Chaim. Depois tive uma passagem pela oficina do corpo, com natação também. E depois comecei na esportiva. E dentro da esportiva fui aumentando o leque assim. Não trabalhei só com futebol, depois trabalhei com squash também, preparação física do amador, enfim. Legal. Essa foi a experiência inicial, até a gente ter a ideia de ter o nosso espaço, né? E abrir alguma coisa em conjunto. Bom, Marco, agora você, essa trajetória, como é que Vamos foi lá. até chegar nesse Eu ponto? me formei em 2003 na Unesp em Rio Claro e eu fui fazer o mestrado posteriormente. Encerrei o mestrado em 2008 em Performance Humana na Unimap de Piracicaba. E a Unesp exigia muito da gente em questão de estudo, né? Era uma das primeiras faculdades onde educação física era de período integral. Então ali eu tive a oportunidade de conhecer um orientador que é referência
na área da fisiologia do exercício no mundo inteiro e consegui uma bolsa de estudos com ele, né? Consegui uma bolsa de iniciação científica. Isso me ajudava tanto nos custos e também fez com que eu estudasse cada vez mais e aprimorasse mais essa parte de pesquisa e tal. Só que eu nunca quis ficar muito dentro de laboratório. Eu sempre falava desde o começo que eu queria ir para a parte prática e, é claro, sempre levando o que tivesse de melhor com a ciência, né? Com embasamento científico. Só que eu não consegui entrar no direto do mestrado logo que eu formei porque o meu orientador teve um problema de saúde e não abriu vaga. Fiz um concurso na época. Não, primeiramente eu vim para São João nesse período. Trabalhei num projeto social que era aqui no Barra Alegre, em companhia do Companhia da Bola, e tinha alguns alunos particulares, onde eu atendia em clubes, em academias. Depois tive uma passagem também pela Oficina do Corpo, como personal trainer, algum aluno atendia também na Academia Golfinho. E depois eu passei num concurso da Unimed, onde eu trabalhei com medicina preventiva. Eu era responsável pela parte da atividade física para hipertenso, cardíaco, diabético. Fiquei um tempo lá, até que eu entrei no mestrado em Piracicaba. Daí fui trabalhar no Clube do Mantiqueira, onde eu era coordenador da academia e era diretor adjunto de esportes, então organizava eventos esportivos ali dentro e coordenava a academia de musculação. E nesse momento também eu fui convidado e foi uma grande fase assim, de satisfação, que eu realizei um sonho, que era trabalhar o esporte de alto rendimento, né? Eu fui preparador físico do time de basquete profissional aqui em São João, 2007 e 2008, quando tinha o time da Unifel São João, onde a gente disputou a primeira divisão do Campeonato Paulista, torneio Rosa Branca, então passava jogo ao vivo da ESPN, então foi uma experiência, que nem eu falei, eu não fui atleta, mas eu consegui vivenciar dentro da comissão técnica, que foi muito gratificante. Isso aí, porque eu acho que é algo bem interessante, assim. Esse time de basquete foi um que ficou muito famoso na cidade. Sim, eu lembro que a cidade até parava para ver. Classificamos para o playoff. Como é que é, sabe? Trabalhando num time que é regional e atingiu um patamar nacional, assim. Como que era a sua rotina também com os jogadores? Como que foi Exatamente. isso, assim? A gente tirou leite de pedra, que realmente, devido a nossa recurso que a gente tinha, mas nós tínhamos uma seleção que o treinador e os dirigentes nossos conseguimos trazer jovens talentos, jovens promessas que estavam despontando no basquete. Eles entraram aqui como se fossem os titulares, é vocês que vão carregar o time. E eles foram muito bem. A gente tinha dentro de todas as estatísticas, sempre tinha um jogador do nosso time entre os 5, os 10, arremesso de 3 pontos, rebote, roubada de bola. Então nós fizemos um trabalho muito expressivo dentro do recurso que a gente tinha, de todas as questões de recurso que a gente tinha, né? E conseguimos classificar entre os 8 melhores do Campeonato Paulista e quase ganhamos ainda de Assis, perdemos de 2-1 em jogo com transmissão ao vivo pela ESPN, a esportiva dava 2.000 pessoas, ficava a gente para fora, era um verdadeiro caldeirão. E foi uma experiência incrível, né? Porque a gente tinha o sonho, de uma hora para outra apareceu a oportunidade. Foi muito único para a cidade mesmo. Para a cidade, assim. para nós como profissional, para os atletas, depois que o time encerrou, porque o patrocínio se encerrou, vários deles seguiram carreira e foram muito bem sucedidos. E foi muito bacana para a questão pessoal. E você vê a chance disso acontecer daqui a alguns anos novamente? Eu acho que São João precisa e tem todo o potencial de ter uma equipe esportiva. O que cabe é ter recursos para isso, né? O que cabe é criar uma possibilidade, algum projeto para que atraia recursos, para que mantenha um time que traz muito benefícios para todas as cidades, para as crianças e muita coisa aí. Perfeito. Continuando, então, você estava no basquete da esportiva? Acabou o basquete, terminei o mestrado e ali ainda continuava no Mantiqueira e logo surgiu 2009 aí, onde eu e o Fábio tivemos a ideia aí de seguir. Como que foi essa conversa? Conta pra nós aí. E aí, vamos juntar? Poxa, em paralelo aos nossos trabalhos aí em clubes, a gente tinha alguns alunos já como personal. E o número de alunos foi aumentando e tal. E a gente tinha que ficar se organizando para ir de um lugar para o outro, deslocamento, ou até vendo onde que dava para encaixar mais um e tudo mais. E
E além disso, a gente trabalhava aos finais de semana, por ser escolinha de esportes, né, nos clubes, então para nós era de segunda a segunda mesmo, sem choro. Tudo bem, estava tudo certo, mas a gente queria dar uma atenção maior para os nossos alunos e que fosse menos corrida, né, numa organização melhor. E aí começamos a bater papo, levantar aí ideias em cima nesse sentido aí. Eu, né, ainda falei pro Fábio, falei, nossa, o basquete acabou agora, o mestrado acabou, ainda tô lá no clube, legal, mas trabalhava, que nem falou, final de semana, feriado. E a gente queria pensando no futuro, uma perspectiva de crescimento, de inovar, empreender de alguma maneira, já que a gente já estava na área, tinha alguns alunos e estavam tendo sucesso com eles. E pensar para frente, como é que vai ser nossa vida profissional dentro da educação física, que todo mundo sabe que a gente tem que se desdobrar bastante para poder ter mais destaque, para poder melhorar nossa qualidade de vida e fazer a gente pensar no futuro, com família e tudo mais, que antes a gente estava ainda na casa da mãe, né? Não tinha filhos, não tinha família. E daí nós falamos, Fábio, a gente já tem os alunos, a gente está fazendo um bom trabalho, a gente tem um conhecimento técnico bacana, né? Não temos preguiça, tá sempre estudando, tentando fazer o melhor. Vamos tentar aí. Daí surgiu. Eu tenho uma dúvida desse momento. A gente viu, sei lá, não sei, eu não tenho nenhuma propriedade para falar, visivelmente, mas dos últimos 5 anos, a gente viu que deu um aumento, assim, no número de academias, foi um boom, assim. Porém, lá em 2019, não era algo que a gente falava, 2009. assim... 2009, perdão. Era muito difícil, assim, até de encontrar, às vezes, uma que a gente se identificasse, assim. Queria saber como é que foi esse processo para vocês naquela época de ver que ainda não era o mercado que é hoje, que era um mercado que não é tão grande. Como é que foi isso e esse processo de abertura também da empresa? Desde aquele momento, a gente já tinha a visão e o objetivo de nos diferenciarmos, né? Da gente fazer algo diferente que tinha no comum e que também fosse viável para nós com os recursos que a gente tinha no momento. Então a gente não pensou em nada grande, como nós já tínhamos um atendimento mais personalizado, mais diferenciado, assim. Não estou dizendo que é melhor ou pior, mas era mais exclusivo. A gente preferiu apostar as fichas dessa maneira. Naquela época a gente não tinha tanta diversidade de modelo de negócio no fitness, né? Hoje a gente já tem bem dividido isso daí, né? O que é nicho, o que é low cost, o que é full service, o que é premium, né? O que é luxo. Então, desde aquela época, a gente já tinha essa questão de nos posicionar e nos diferenciar dentro do que era nosso trabalho já. E assim a gente começou como personal, o VIP, que era 1 por 1, e o personal compartilhado desde 2009. Muita gente fala que é coisa nova, mas a gente já trabalhava no caso, que era um professor atendendo apenas 3 alunos, num lugar mais reservado, com horário marcado, um atendimento bem mais próximo. Então essa foi a nossa proposta, junto com o recurso que a gente tinha no momento. Exatamente. Por isso que nós seguimos assim. Assim, um dos pontos que eu acho interessante, que até hoje eu vejo a preocupação que a gente tem um contato bastante com eles aqui, é essa questão de se preocupar com a experiência dos seus alunos. Em 2009 vocês já estavam preocupados em criar algo diferenciado, uma experiência ali. E todo esse cuidado, esse carinho. Eu acho que o grande sucesso, na minha opinião, de vocês, vem dessa preocupação, esse zelo, sabe? E conforme você vai crescendo, não deixa. Às vezes é mais assim, é mais preocupação, porque às vezes não tá na sua mão para você resolver. E eu vejo esse cuidado, esse carinho que eles têm com o negócio deles. Mas uma dúvida é o seguinte: por que aquele ponto ali que vocês escolheram ali, né, onde é hoje a Sense, né, para quem não conhece, por que daquele ponto? Como que foi? Porque, na minha opinião, é o seguinte: eles foram foi muito estratégico. Na minha opinião... E é o mesmo ponto desde... O estúdio foi ali onde era o Sense, tá. Hoje ali de frente com onde é agora o mercado ali. E depois esse terreno que vocês vieram adquirir, porque foi, na minha opinião, eu quero entender esse processo, porque isso é empreendedorismo. Porque eu acho que quando você forma, eu acho que é um ponto pra discutir também, só pra no final vai ficar muito grande, né? Mas é assim, você se forma na faculdade como profissional de educação física. Mas esses detalhes, por exemplo, de empreendedorismo, na marra. É na marra. Mas eu quero saber de vocês, como é que foi a escolha do ponto, da aquisição do terreno? Então, na verdade, a gente teve alguns colegas de profissão que já utilizaram aquelas salas para atividade física.
inclusive onde foi a nossa, né? E só que trabalhava um pouquinho diferente da proposta nossa. E um desses saiu por outras circunstâncias, acho que mudou de cidade na época, não lembro qual foi o motivo. Enfim, teve a oportunidade da sala, que já tinha sido uma salinha de personal ali à disposição. Mas a gente não pensou só por isso, né? A gente pensou em vários fatores, por ser avenida, pelo poder que a avenida poderia vir a ter, a utilização dela mesmo para fazer um grupo de corrida, para fazer uma caminhada e tudo mais. E então foi uma aposta em cima desse sentido. E eu acho que deu muito certo. Ali a salinha nos serviu muito bem por quase 10 anos, né? Inicialmente ainda teve até um imprevisto, que estava tudo certo praticamente para a gente seguir, né, começar ali. Aí veio aquelas questões, não, alugou para outra pessoa. Poxa, a gente estava na fila, né? Então, você fala antes de... Você tá brincando. Quase ali assinado, já com as coisas meio que... plano estratégico, ali veio tudo, um balde de água fria. Veio um balde de água fria, daí conversamos nós dois, meus pais também sempre nos orientaram muito bem, falaram, que não é para ser, não é para ser. Daí a gente não procurou outro lugar, porque aqui onde a gente queria não tinha opções. Surgiu, porque vocês não vão para tal lugar. Falou, não, a gente quer ali na avenida, a gente quer desse tamanho, a gente, é o que nós já estamos. Então não é para ser, não é para ser. Deu 4 meses, ligaram pra gente, aquela pessoa aqui entrar, tal, não deu certo, vocês têm ainda interesse? Eu falei, vocês ficam aí que eu tô chegando. E daí, ali a gente começou, né? E do terreno que você me perguntou? E depois como é que foi Foi estratégico também, hein? Foi. No terreno foi o seguinte, ali nos atendeu muito bem, nós fomos muito felizes ali naquele ponto inicial. Só que chegou um momento que o João até pode falar. Tinha dia que chovia e tinha muita goteira, né? A gente achava que ali era muito calor e nos limitou ao crescimento. A gente não conseguia absorver mais alunos. Você chegava lá para nós e falava, Fábio, Marquinho, eu quero um horário tal. Eu falava, ô Laerte, eu não tenho, vou te colocar numa lista de espera. Você ia 2 quarteirão para frente e não fazia com a gente, você fechava. E a gente chegou num ponto e falou assim, se a gente não está assim, como que a gente vai crescer mais? A gente precisa crescer mais, em todos os sentidos. Fora essas questões estruturais que estavam nos incomodando. Aí nós pegamos e um dia eu peguei minha mãe e falei, vamos dar uma volta, vamos ver as placas dos terrenos. Inclusive quase que a gente veio parar por aqui, nas vizinhanças sua aqui hoje. E daí vem a voz da experiência, né? Meu pai falando, mas por que você não vê tal terreno lá? Eu falava, pai, isso daí pode ser muito caro para nós, é maior, é mais um lugar mais plano, mais valorizado. O não você já tem, vamos ligar, né? Daí meu pai conhecia o dono, ligou, negociou lá, e daí foi aquela correria. E eu vendo um terreno daqui, vendo outra coisa de lá, fomos juntando as forças e compramos, cara. Compramos lá e fomos pagando. E graças a Deus acertamos também, porque era meia quarteirão na mesma calçada da onde a gente inaugurou lá, né? Ficou evidente que o pai de vocês, mas tem um papel muito importante, toda essa conquista, apoiando ali, ajudando, que questão terreno mesmo. Sem dúvida, a gente pensando talvez em gastar menos, comer e tal. E ele te impulsionando. E ele falou, não, mas é uma coisa que dá pra vocês, né, dar um pulo um pouquinho mais alto, mas pra acertar melhor. Não, show de bola. Mais uma vez, preocupação, óbvio, de novo, eu quero ressaltar isso aí quem estiver vendo. Experiência, tava quente, tava apertado, isso aqui lá. E preocupado em criar uma infraestrutura que trouxesse uma experiência e encantasse os seus clientes. E ao mesmo tempo que você pensa no presente, você pensa em expansão, assim, né? Tudo acaba sendo junto. Eu queria voltar um pouco naquilo que eu tinha falado, da mudança de mercado que a gente viu dos últimos tempos. Vocês acabaram que foi muito positivo para vocês. Eu queria saber como foi para vocês ver isso chegando, ver esse mercado mudando. Eu queria que vocês comentassem também alguns pontos, talvez negativos, positivos também, que podem parecer mais óbvios, mais positivos, mas negativos, que às vezes esse aceleramento desenfreado assim pode estar ocasionando. Então, o grande desafio do nosso mercado começou aquela época e tem melhorado daqui para frente, principalmente com a pandemia,
Eu vejo que o comportamento do consumidor para a nossa área tem mudado, tanto em questão de público, quanto em questão de horário, quanto em questão de preferências, se dá pelo que o mercado nosso sempre busca. Aqui no Brasil, apenas 5% da população que faz atividade física regularmente de maneira orientada. Aonde estão os 95%? Um tá aqui, né? Então, Tem uma... Eu acho Sei lá, eu acho que que- outra porcentagem tem muita nem gente, faz. né? bastante. Se a gente parar para pensar na nossa família, nos nossos amigos em volta da gente, grande maioria não faz atividade física orientada regular, né? Então, olha o mar de possibilidades que o mercado enfrenta, mas que não é fácil, que está todo mundo tentando atingir, buscar esse público, mas que não consegue. Então, nós tentamos mudar o nosso posicionamento, a nossa comunicação, a nossa maneira de atuar para tentar atrair esse público. Enquanto alguns modelos de negócio busca ali brigar por aqueles 5% que sempre vai estar ali praticando, isso daí vai perdurar bastante, ok, perfeito, maravilha. Tem uma galera já se posicionando para tentar buscar aqueles 95% que nunca fizeram. Então, a gente tem procurado, né, Fábio, buscar essa mudança na comunicação, essa mudança no atendimento, essa mudança na experiência, para poder atrair esse público, né, para que eles não se sintam aquela barreira que muita gente tem, academia, não é para mim. Fazer atividade física com personal, não, imagina, é só pessoa sarada e tal, e não é bem por aí, né? Os benefícios são bem maiores e quando começou a aquecer, que nem você falou, que começou esse boom, a gente tem muito bem definido qual que é. 7 anos mais ou menos. Sim, sim. E oscila bastante, né? Que antes era academia de musculação, e depois, principalmente nas grandes cidades, o pessoal começou a vender todos os equipamentos, fazer uma sala mais híbrida, mais com acessórios, surgiu o treinamento funcional, excelente modalidade que a gente gosta bastante também. Aí falaram que ia acabar a musculação, então sempre o mercado tem dessas tendências que vão e voltam, né? Aí agora tem o treinamento online, voltou, a yoga está em ascensão. Então nós procuramos definir muito bem o que a gente ia buscar desse atendimento personalizado, dessa experiência, dessa personalização, e a gente procura ter um senso de trazer aquelas modalidades que nos agradam, que têm benefícios de acordo com o que a ciência também defende, e adequar para cada tipo de aluno. Eu acho que o grande diferencial nosso é saber adequar um treino eficiente, seguro, que vai gerar prazer para a pessoa, que vai fazer com que ela volte a semana que vem na outra, né? Não adianta a gente fazer o que a gente acha que é o melhor se a pessoa odeia. Ela vai vir 2 dias, depois não vai vir mais. Então, quando começou essa questão de o mercado crescer bastante, foi uma estratégia que a gente teve também de, até no nosso projeto arquitetônico, fazer alguma coisa de diferencial, imaginando que São João também poderia vir grandes marcas, grandes investidores nesse setor. Eu acho que é legal falar um pouco do que foi desse investimento arquitetônico, da pessoa que foi responsável desse projeto, eu ia falar. Esse projeto, de uma maneira geral. Então, foi uma jogada interessante. A princípio, a gente tinha feito com o nosso amigo Tarcísio aqui um projeto de uma sala maior somente, na parte de baixo, né, no piso térreo e tudo mais, que aumentaria nosso espaço, mas que no futuro também, depois a gente foi ver que era real, o toque que nos deram, ia nos limitar de novo, né? Então, ele fez lá um projeto muito bacana, aí com 2 apartamentos em cima, daí, né, talvez vamos morar ou vamos alugar, mas vamos, né? Até que, através da minha irmã, de amigos em comum da minha irmã, ela nos perguntou se a gente não tinha interesse de bater um papo com uma arquiteta especializada na área, né? Especializada no meio de academias, spas, só faz arquitetura esportiva. E a gente, com vontade, a gente tem muito, né? Só não sabemos se temos condições.
Ela falou, não, vamos primeiro num bate-papo sem compromisso, eu vou ver se eu consigo agendar com vocês lá, para ver se ela também nos orienta, ou pelo menos dá um sentido mais moderno do que ela está acostumada e tudo mais. Não, então vamos, marca lá que a gente vai sim. E foi desse bate-papo que a ideia mudou totalmente, em 5 minutos ela girou a chavinha e nossa cabeça já estava focada para o outro lado, né, Arguinho? A gente tinha muita visão técnica, né? Sempre consumindo muito e nos atualizando muito na questão de entregar o melhor treino, só técnico, e na outra sala nós éramos professores, faxineiros, office boy, recepcionista, fazia de tudo, era só nós dois, né? A partir do momento que a gente teve um projeto novo, né, viramos a página e falamos, agora a gente precisa começar a nos estruturar e começar a aprender outras coisas. E essa conversa com a Patrícia Totaro, nossa excelente profissional, começou a nos deu esse insight, tipo, precisamos pensar diferente. Precisamos pensar no futuro, já em como a gente continuar a crescer, em criar uma marca forte, em padronizar o nosso atendimento, em se tornar referência, ter boa reputação. Aí que começou, que a gente começou a ver mais, a ter, como é que eu falo, a praticar mais essa visão empreendedora, querer pensar como empreendedor e buscar, né? O projeto acabamos fechando com ela, demorou mais tempo o projeto para sair do papel, né? Mas eu acho que foi a escolha certa, porque uma coisa vai abrindo outras portas, né? A Patrícia nos indicou para um evento que acontece no Brasil, onde são apenas 20 donos de academia convidados. Vai num hotel, tal, tudo Foi a 3 própria dias. Patrícia que acabou... Mas é diferente daquele que eu te falei. Isso foi antes da construção. A gente vai chegar em outro nós ainda vamos chegar depois. E foi legal que ali é um network muito bacana. A gente fica 3 dias ali, né, imersos em reuniões, em novidades, vários bate-papos. Almoça, janta com os donos de academia de grandes marcas aí. E 2 falaram, nossa, Marcos, São João da Boa Vista, né? Já vi um terreno lá para construir, ali. Eu falei, Fábio, os caras estão de olho em São João, cara. Isso lá em 2014, 2015. Ó, o pessoal tá lá, tá de olho em São João. Eu ia abrir uma low cost em tal lugar, o outro, eu tenho 3 em São Paulo, sou sócio de uma em Poços, já passei ali, estava vendo alguma coisa, não deu certo. Eu falei, agora que a gente realmente tem que fazer alguma coisa diferenciada, né? Já que a gente já tem um nome, um estilo de trabalho, vamos embalar isso certinho, vamos evoluir os nossos processos para que a gente nos posicione antes de chegar os grandes aqui, né? E assim foi. E sempre numa força conjunta, né? Porque a gente também não teria condições, só nós dois, de chegar pra Patrícia e falar, não, sim, nós vamos fazer. A tua irmã já te impulsionou, não? Exatamente, é isso que eu ia falar. Conversa. Aí ela De até novo, família. nos presenteou com o projeto em si. E vocês gostaram realmente? É isso que vocês querem seguir nessa forma? Não, sim, né? Só que foge do nosso orçamento. Como é que a gente pode fazer? E foi onde ela veio e nos deu de presente o projeto. E tá com a gente, é parceira nossa até hoje, né? Então, a força é conjunta desde lá de trás. A Patrícia, ela tem, pelo que eu vejo, às vezes eu acompanho, ela tem orgulho desse projeto, porque ela reposta de vez em quando. Ela sempre cita. Qual que é o sobrenome mesmo? Totaro. Até o pessoal de casa que tiver interesse em pesquisar. Vai conhecer o perfil dela, o portfólio dela é muito interessante. Não, e é um mercado que eu e o Lard até nem conhecíamos, né, de arquitetura direcionada somente ao esporte. Acho que o mercado está crescendo muito. Vários cases de sucesso, várias marcas conhecidas, o projeto é dela, inclusive ela dá palestra no Brasil exterior, dentro dos eventos de fitness aí, falando um pouco sobre arquitetura, essas coisas. Uma coisa que eu queria falar, que eu acabei esquecendo até de falar no começo, os dois trabalham como personal, né, na academia hoje ainda ou pararam?
Nós estamos saindo da linha de frente. Então era digamos justamente isso que eu queria saber, porque por muito tempo vocês ficaram como proprietários, responsáveis técnicos e ainda atuando como profissionais. Eu queria saber a importância que foi isso nesse começo, principalmente, e essa nova fase aí que a gente não sabia, que vocês podem ou não aí estarem assim. mudando um Vamos pouco. falar. Quando nós mudamos inauguramos a nova Regine, maio de 2018, nossa operação mudou completamente, né? Nós saímos, eu e o Fábio, para uma equipe de 10 pessoas. Então, era 3 alunos, para 9 alunos, pelo menos. Tinha, né, o Laerte conhece, aulas coletivas em pequenos grupos, temos o Pilates, enfim, então mudou bastante. No início, a gente teve que continuar na linha de frente, né, dando as aulas, porque a gente ainda era muito, tipo, não vou tirar o olho do meu aluno, sabe? Quero que continue. E com o tempo, nós vimos a necessidade e também com as pessoas que nos orientam, escutando as referências aí de gestão em todo lugar, que falavam, ó, enquanto vocês não saírem da linha de frente, do operacional, começarem a coordenar, começarem a ir para o estratégico, essas coisas, vocês não vão ter tanto tempo para crescimento, vai começar a ter conflito de tempo, de interesses, e assim a necessidade foi também nos dando esse alerta, né? A gente estava dando aula, daí vinha um chamado daqui, o outro daqui, alguma coisa acontecia ali, a gente tinha que dividir a atenção. E quando veio a pandemia, que a gente já tinha um planejamento de colocar em prática o nosso motor 2, que é o Reload, né? Nós falamos, Fábio, agora é a hora da gente tentar ir desmamando, né, dos alunos, a gente ir para a parte da gestão. Dividimos algumas funções também. Continuamos como coordenadores técnicos. A gente gosta, como é muito da área, somos especialistas, tal, tudo mestre nisso. A gente gosta de ver o que está acontecendo, de ver se estão aplicando aquilo que a gente defende, que acha que é como certo, mesmo porque agora a gente tem uma metodologia para isso. Mas nós estamos cada vez mais ficando nos bastidores, no estratégico, porque nós temos muitos planos ainda pela frente. Uma coisa que eu queria falar é justamente uma metodologia, né, que vocês têm, que é Reload. Antes da gente começar, a gente estava até conversando um pouco sobre isso, chegou até a virar matéria de jornal aqui em São João. Queria que vocês contassem um pouco do que é essa tecnologia, como foi também, não deve ser algo fácil implantar uma nova metodologia, como é que foi esse processo de implementação também, contar um pouco. Sempre pensando em nos diferenciar e nos posicionar e trazer inovação nosso atendimento, que agrega muito. O Laerte ainda é uma pessoa que nos inspira e fala bastante disso aí com a gente. A gente via desde 2009, ou até antes da gente ter a Regine, alguns gargalos, alguns desafios que faltavam para que a gente tivesse mais sucesso e melhores resultados para os nossos alunos. Juntando com isso, nós vimos alguns erros ou ajustes que eram necessários fazer na nova Regine, que era um modelo de negócio, é um modelo de negócio totalmente diferente da outra, em questões comerciais. Então, falamos, Fábio, precisamos criar algo que seja inovador, que seja um diferencial, que a gente consiga, né, corrigir esses erros operacionais e comerciais, mas ao mesmo tempo a gente gere mais resultados, entregue mais serviços e melhore a nossa experiência para os alunos. Daí, olhando alguns cases de sucesso para o Brasil afora e conversando, falou, nós já temos mais ou menos um esqueleto da maneira que a gente trabalha tudo isso, vamos criar a nossa metodologia. Então, nós unimos todo o nosso conhecimento técnico, quando a gente fala de treinamento, de padrão de movimento, de avaliação e tudo mais, com uma outra questão de um atendimento à excelência, que a gente preza muito pelo bom relacionamento humano, que a gente gosta de vários processos que acontecem lá dentro dessa metodologia, que não se encontram por aí, né? Que é algo bem inovador, bem completo e que você consegue usufruir praticamente todos os dias da semana, com muita tecnologia envolvida.
mas sem deixar o principal que a gente acha que é o lado humano, que é o bom relacionamento, que a gente é um gestor de saúde, a gente essa proximidade com o aluno, sabe? Entender esse feeling de saber adequar, saber identificar o que ele quer e adequar o que é o mais correto, para que ele faça para o resto da vida, para que ele crie o hábito e cultive bons hábitos, né? Não que simplesmente a gente acha que determinado tipo de treino é esse, ele vai fazer isso mesmo que for na marra. Não, ele vai virar a esquina e não vai voltar mais. Então a gente aliou tudo isso, sabe? Trazendo novidade, trazendo tecnologia, trazendo novos equipamentos, trazendo uma estrutura diferenciada, um ambiente totalmente limpo e um bom atendimento de todos os nossos funcionários, né? Em toda a nossa equipe e um treinamento de excelência, não deixando a parte do treinamento, que a gente gosta de capacitar cada vez mais os nossos professores. Enfim, é bem complexo. Bom, uma coisa que... Daí, um dos desafios, né, da metodologia o nosso sistema é tipo all inclusive. Então você não faz mais só musculação, só treinamento. É um diferencial. Na avaliação, que é super moderna, super intuitiva, a gente já vê quais são os objetivos, as metas, as deficiências, as individualidades e as preferências. E nisso a gente já consegue prescrever o que o aluno vai fazer, não só a musculação, mas um mat pilates, mais um body balance, né? E daí, mas eu não consigo comer direito, não tenho uma alimentação certa. Nós temos a nutricionista que faz parte da nossa equipe, faz parte do plano, então você tem um acompanhamento nutricional. Então tudo isso faz parte de uma gestão de resultado, que é uma linha de tempo onde a gente tem determinado todos os processos, né? Você vai chegar, vai passar por uma avaliação física, funcional, uma análise de sintomas, porque a gente quer ter essa visão 360 graus dos nossos alunos. A gente não quer apenas saber quanto que é massa magra e massa gorda, não. Mas ver como é que está a sua disposição, como é que está a sua saúde de maneira geral. Então, um dia antes ou uma hora antes da avaliação, você responde um questionário muito simples ali. E isso nos dá vários dados que a gente possa prescrever um treino eficiente, seguro e que te gere prazer. O que eu não sei hoje, né? Mas na minha opinião, vocês já estão prontos já é um modelo pronto para escalar e virar franquia. Que bom. Não, assim, porque o grande, assim, o que eu acompanhei a criação, né, o lançamento desse método. E eu acho que ele resume tudo aquilo, essa preocupação que vocês têm com o aluno, com seus alunos. E que eu percebi, avaliou todos esses gaps, esses pequenos problemas que as academias normalmente têm, veio para solucionar dentro de uma metodologia exclusiva criada por eles. Por exemplo, uma coisa que eu acho fantástico é a avaliação. Eu já falei várias vezes para eles já, que às vezes é muito comum, às vezes começa, mas às vezes não acontece aquela avaliação e tal. E eles têm essa preocupação e muita tecnologia. O negócio é do futuro. Você entra num negócio lá, parece a TV lá, o negócio... é bem legal. É uma experiência muito boa. É bem legal. E eu acho que... E aí o ponto que eu vejo, assim, que é essa questão de escalar. Na minha opinião, prontos para poder escalar. E o que eu acho mais interessante, legal pra caramba, por mais que eles estejam saindo do operacional, a equipe fala a mesma linguagem. E isso tem a ver com franquia, com você tem esse mesmo padrão. Não importa se tiver uma oportunidade, sei lá no Mato Grosso, eu tenho certeza que com essa experiência, a gestão que vocês fazem, vai ser como se eu estivesse lá dentro, dando suporte. A gente preza muito por isso, né, Fábio? Porque como a gente criou essa metodologia, a gente quer que todo mundo fale a mesma língua, né, dentro daquilo que a gente acredita. Então a gente está sempre ali treinando, capacitando, nos reunindo, nos ajustando para que a gente fale a mesma língua. Eu acho muito legal que eles acabam transmitindo isso mesmo, porque às vezes é muito comum a gente falar, não, são pessoas, é experiência, aquela coisa assim, mas na prática às vezes acaba sendo... Dentro dessa metodologia, um professor atende no máximo 4 alunos, tá? Mas como o nosso espaço não é tão grande, a gente tem um número de profissionais grande, é um atendimento muito próximo, consegue dar bastante atenção, consegue corrigir os erros, ajustar o que for preciso ali. Então, fora isso, a gente ainda tem a toalhinha de
lá. Uma conveniência. Uma conveniência, então você não precisa levar toalha, você pega uma talinha ali cheirosinha, embrulhada, esterilizada, você vai tomar um cafezinho especial, você tem um loungezinho, a gente procura fazer os mimos para que o atendimento seja realmente Você não acima precisa da nem média. fazer exercício, só vai lá. Conhece? Mas ó, o outro detalhe que eu quero ressaltar aqui é essa preocupação com o bem-estar. Porque assim, não é só... quero... Pô, olha que legal, você faz uma avaliação quase que, eu não sei, quase meio que psicológica. E aí, como é que você tá? Você tá bem hoje? E às vezes a pessoa nem pergunta, e aí, como é que você tá? Às vezes, o próprio aplicativo ali, vocês tendo esse cuidado, né? Eu acho bem legal. A gente vê tantas marcas e tantos setores, né, evoluindo, se modernizando, né? Farmácia, que não tem mais cara de farmácia, açougue, ficando cada vez mais bonito. Por que a academia não pode ser assim, né? Então, nós estamos indo para esse E lado. até uma dúvida que eu tenho, muito com o que você falou já pode até responder em relação à própria Regine em si. Porém, algumas academias a gente sabe que não é bem assim. Eu queria saber qual é o papel da academia em si na retenção do aluno. Você já falou um pouco, assim, no sentido de que muitas vezes a gente vai para academia e quando a gente chega em casa se sente culpado de não voltar no outro dia e acaba sempre parecendo que é sempre culpa nossa, que a gente não consegue, assim. Eu queria saber como, às vezes, quiser colocar talvez em porcentagem, assim, qual a porcentagem de uma academia na retenção do aluno. É óbvio que a parte mais dele, vamos supor, 80% deve ser do aluno. Mas qual é o papel que ela tem, sabe, em segurar, em incentivar, em fazer com que vire uma rotina mesmo, sabe? De academia, no ramo fitness, tem várias divisões de modelo de negócio. Algumas que prezam, né, nenhuma é melhor que a outra. Vai de acordo com a estratégia de atendimento, de atuação de cada um. Tem público para todo mundo. Então, nós que estamos com o pé na boutique e na academia premium, nós temos que ter um atendimento excelência e uma entrega de resultados acima da média para que a gente gere uma maior fidelidade. Por isso que a gente tem que ter todos esses processos muito bem alinhados e realmente tratar muito bem o nosso cliente. E a primeira coisa que eu acho que faz acontecer é essa adequação da gente ter o feeling da identificação das pessoas. Hoje em dia elas chegam lá, mas o físico é o menos dos problemas, né? Tem muita questão emocional, hoje em dia está cada vez mais forte, muitos traumas e tudo mais. Então a gente tem que ter um certo cuidado para prescrever algo que gere prazer, que ela vai fazer há bastante tempo. Daí diverge muito o percentual do que é uma evasão de uma academia simples, uma academia low cost, por exemplo, né? Que é uma smart fit da vida. Daí os caras às vezes nem vão tanto. Tem gente que nem só passa o cartão e não vai. É a estratégia deles de negócio. É uma potência, né? Então, para nós, a gente até tem um índice baixo de evasão, né? Nós trabalhamos com planos mais longos, porque nós defendemos que é um projeto. A gente não vende só serviço. A gente quer que as pessoas fazem atividade física para sempre, né? E para isso requer um tempo de prática para interiorizar o hábito, né? Quando você vai dirigir, você fica lembrando de dar seta, né? Você tem que pisar na embreagem, você lembra, depois fica de maneira automática. Então a gente fala que o exercício é a mesma coisa. Quando você começar a ter um tempo... de vida também, né? Que vocês têm que implementar. É isso mesmo, é o estilo de vida. Então a gente está lutando para que as pessoas insiram a prática de exercício, cultive bons hábitos. Por isso que tem a nutricionista ali. A gente não gosta de nada muito radical para não traumatizar, para que as coisas vão acontecendo de maneira natural. Tem pessoas que conseguem muita facilidade, tem outras que têm dificuldade, mas são perseverantes, e tem aqueles que já têm várias objeções que a gente tenta ali quebrar, né? Que se não mudar a chave não vai conseguir, né? Mas a gente tenta tratar no colo, né, Fábio? A gente tenta fazer o possível. Faltou, a gente entra em contato, né? Incentiva, cria as possibilidades. Mas não tem esse horário, vamos ver o outro. Não estou gostando disso, vamos fazer aqui. Deve ser meio chatinho pra vocês, no geral, mas assim, isso é muito o que acaba sendo o diferencial, assim, de vocês, porque é difícil a gente ver. Eu mesmo não foram experiências boas com academias aqui na cidade mesmo, de chegar e falar, nossa, tipo, não tem ninguém, ou tem uma pessoa ali que vai te falar uma coisinha ou outra. Então... É que você não foi ainda na Regina. Ela pensa. E tem épocas que às vezes a evasão é maior, tem épocas que a evasão é menor. O Reload, a gente está tendo menos isso do que antes, porque antes a gente era só 2 ou 3 vezes na semana,
E daí, se a pessoa era 2 vezes na semana e falta uma e não conseguia repor, o que você vai conseguir entregar de resultado para essa pessoa uma vez por semana só? 2 indo já é pouco, a pessoa tem que fazer algo mais, né? Saiu a nova diretriz aí da Organização Mundial da Saúde que temos que fazer de 150 a 300 minutos de atividade física semanal, de moderada a intensa. Conta videogame? É aqueles que jogam beisebol lá na frente do... Então, as pessoas têm que se praticar atividade física pelo menos 4 vezes por semana, fazer a catraca girar o tempo todo, né, com os benefícios, né, imediatos, a médio e a longo prazo. Então, é difícil a gente falar em números porque varia bastante de academia para academia. Você comentou um assunto que eu achei muito interessante, que foi de períodos do ano que isso pode aumentar ou diminuir. Queria que vocês falassem, assim, por exemplo, desse pré-carnaval, essa época que a gente está chegando agora, como é que a academia funciona, se tem realmente um aumento muito grande, e se depois que acaba tem também uma saída, e qual o papel também da academia nesse intervalo de tentar mudar isso? Então, com o reload, a gente percebe muito nas faltas, né? Porque os planos são longos, então as pessoas ainda estão dentro dos seus planos aí. Mas com certeza existe, né? Por exemplo, fim de ano agora, entre as férias escolares, a gente mudou tudo por causa da pandemia e tudo mais, mas geralmente entre as férias escolares, os pais já têm ficado dando atenção um pouco mais para os filhos e tudo mais, ou saem para viajar, os compromissos de fim de ano, enfim. Já diminui dezembro, janeiro passou as festas, já todo mundo volta, procura, projeto verão, rápido, quer, todo mundo quer. Perdeu os 15 quilos de peru que você comeu. E aí vai também até carnaval, depois do carnaval que a coisa deslancha mesmo. Frio, às vezes cai um pouco, mas como o nosso plano é longo, a gente sente na minoria. E tem um pessoal que é bem assíduo e vai mesmo assim. Eu acho bem legal vocês falarem isso, que é algo que a gente não para pra quando pensar. eu acho que é algo mais personalizado, eu acho que é menos do que... É irrelevante, né? É um pouco menor isso do que o público de maneira geral. Mas essa flexibilidade do reload eu acho bem legal. Imagina, você tipo, não tem essa, pode vir uma, vem quando você pode ir de segunda a sexta. É legal, porque aí pessoas não podem, por exemplo... A gente quer que frequenta, a gente quer que insira o hábito. Então, quanto mais prática tiver, bem orientada, claro, vai ter melhores resultados. A vida melhora em todos os sentidos, né? Então, a gente até... tá falando que a gente está focado total em saúde, né? Você viva mais, viver bastante tempo, seja feliz, alcance seus sonhos. E viver bem também, né? Nós somos muito importantes, né? Os profissionais de educação física. Desde quando a gente nasce, a gente tem que aprender a nadar para sobreviver. Vontade de fazer academia agora. Né? Pré-escola, né? Aprende a ser mais... desenvolver coordenação motora, todas as capacidades físicas. A educação física escolar é extremamente importante. Trabalho coletivo, cada um desenvolver sua função, adolescência e até adulto e até no fim da vida, né? Então nós somos muito importantes. Então as pessoas têm que se priorizarem a sua saúde para poder, né, melhorar a vida em todos os sentidos, seja profissional, seja pessoal, seja em autoestima, em tudo que a gente tiver saúde a gente vai ter. Que horário que vocês estão fazendo lá? A gente... Não, pode. Tá, jóia. A gente abre às 6 horas da manhã e está indo até meio-dia e volta às 15 horas e está indo até às 21 horas. Nós fizemos essa pausa, né? Depois a pandemia teve os decretos, nós tivemos que diminuir um pouco o horário, mas nada impede que futuramente aí a gente toque aberto de acordo com a demanda. Legal. E para pegar uma coisa que eu acho que é importante falar daquele evento, né? Que vocês ganharam aquele certificado, né? Eu acho que antes do evento poder falar, eu gostaria de entrar para falar da Luísa, né? A Luísa, eu tive a oportunidade de falar um pouco com ela, uma mulher super talentosa, eu acompanho ela, cara, assim, mulher forte, eu acho que ela também foi uma impulsionadora também, acredito. Iríamos falar dela, e certeza. ela é bem durona, né? Que ela fala assim, eu falei, pô, eu acho que um grande ponto que eu acho que um grande diferencial dela é que ela acredita muito e ela pega no pé mesmo. Acho que eu não, assim, o pouco contato que eu tive, eu imagino que você estava ali mais direto com ela deve, tipo assim, ligar, falar, e aí, por que não fez isso aí ainda? Eu fico imaginando, né? Nós tivemos 2 profissionais bastante importantes aí na nossa trajetória. O Ricardo Cruz, que nos ajudou na transição da academia antiga para essa, um cara excepcional, pessoa maravilhosa. B2F.
E depois de um tempo, a gente paquerando a Luísa, né? Sempre olhando ela, o posicionamento dela, uma profissional muito fora da curva, muito diferenciada. E a gente ficou um tempo também, igual a Patrícia, tentando buscar né? recursos, encaixar ela nos encaixar na agenda dela e tudo mais, até que conseguimos. E 2020 a gente ficou com ela o ano todo. Achávamos que seria um ano para a gente despontar, pois tínhamos vários planos, vários projetos para desenvolver já o Reload. E daí me veio a pandemia, né? Mas graças a ela também nós aprendemos bastante. Muito. Muito, muito, muito. Ela é muito fora da caixa, ela é bem intensa mesmo. Eu acho que isso é bom porque faz acontecer, sabe? Ela puxa a orelha, a hora que precisa puxar, ela aponta o dedo na ferida, onde que tem. Isso faz a gente sair da zona de conforto, faz a gente pensar de maneira diferente, faz a gente pensar em outras possibilidades, ou seja, buscar novas soluções para os novos problemas, né? Isso que é ser criativo, isso que é ser inovador. E ela foi essencial para essa mudança do nosso motor 1, que era o nosso modelo de negócio anterior, para o motor 2, que agora é o Reload, já que a nossa academia também não é muito grande em questão de espaço, então a gente precisava potencializar ali um melhor serviço, melhor atendimento e nos posicionar melhor no mercado, já que a gente tinha um super potencial na mão e não estava conseguindo desenvolver essas possibilidades, essas oportunidades, digamos assim. Então a Luísa foi fantástica, um abraço para a Luísa aí, se você estiver escutando. Show. Ricardo também, que foi muito Tem que marcar importante. depois do podcast, a Luísa. E ela foi muito válida. Nossa, ainda temos, ela está com a gente sempre, estamos conversando, foi muito bom. Daí nós fomos para um evento lá em São Paulo. Fala aí, Fábio, um pouquinho você. Isso, devido à pandemia, esse evento já era para ter acontecido, né? Reuniu algumas academias que já trabalhavam com ela e foram dois dias num hotel lá, super bacana, com academias com várias lojas, assim, várias redes, né? Unidade, né? Várias unidades e a gente também. E ninguém sabia que no fim do bate-papo, de trocar experiências e tudo mais, ela faria um reconhecimento para 3, eram 25, 20. Ali já eram as tops, vamos pensar assim, já são academias que são referências, vamos falar, no Brasil. São academias que já estão aplicando Essas metodologias diferentes, já estão com umas visões. Estão bem avançadas no mercado. Ou já estão aplicando ou estão pretendendo mudar a chave, né? E por isso que buscaram o auxílio dela. E aí, no fim, ela reconheceu lá com uma certificação para 3 academias e a gente ficou muito feliz e surpreso ao mesmo tempo, porque a gente estava no meio dessas 3 e com academias de renome do Brasil todo. Então, a nossa junto com uma de Florianópolis e uma de Ouro Preto. E não por números, por nada, mas simplesmente por estar um pouco à frente dentro dos processos que ela prioriza e que ela indica, né? E para nós foi muito gratificante e deu um gás a mais para buscar cada vez um passinho na frente. Vamos lá. Muita gente, né, veio. Nossa, vocês que são da Regine, vocês que são criadores do Reload, e a gente nem sabia que a gente tinha essa visibilidade fora de São João aí. E a Luísa, a equipe dela, falou que o que a gente entrega aqui, nosso posicionamento, todos os serviços, são poucos os que conseguem fazer, né? E nós ainda achando que tem que melhorar muita coisa, nós não ficamos quietos. Mas a gente fica muito feliz porque nós fizemos essa mudança que teve que ser um pouco radical, né? Do motor 1 para o motor 2, a hora que nós voltamos no meio do caos. A hora que nós voltamos da pandemia, ou seja, vamos abrir as portas. O que nós vamos fazer? Vamos trabalhar os dois ao mesmo tempo ou nós vamos deixar o outro desligar aos poucos e só vai ter o motor 2? Chegamos na conclusão e definimos a estratégia que a gente só ia ter o motor 2, mesmo porque a gente não tinha espaço nem número de equipe suficiente para manter os dois ao mesmo tempo, eles iam até se conflitar.
Então a gente abraçou essa ideia e ousou no momento mais difícil. Sofremos, ainda estamos sofrendo com as consequências, mas tá evoluindo. Tá evoluindo. Uma vez eu vi um sido figurado, assim, uma comparação, assim, que fala que quando tem tempestade, os animais, eles vai se intocar, né? Mas eu acredito que, não sei se é real isso, mas fala que a águia, ela vê como uma oportunidade de voar mais alto. Então, pra você ver, no meio de um caos, você não, agora é a hora, vamos implementar e vamos pra cima. E vocês conseguiram aí se despontar aí no mercado, né? Virando referência não local, mas a nível, vamos falar assim, nacional do que vocês estão implementando. E o empreendedor é isso, eu acho, o Marquinhos e Fabinho. Ah, beleza, a gente ficou surpreso, porque a gente tá sempre, pra gente não tá sempre, não tá bom. E na verdade nunca vai tá bom. A verdade é que você tá sempre fazendo, putz, dá pra melhorar mais, não tá legal isso aqui. E eu acho que esse cuidado e esse trabalho é o que faz de vocês o sucesso que vocês são, né? Eu acho que a gente poderia fazer um intervalo, depois eu quero falar de futuro na volta. Eu tenho mais umas duvidazinhas minhas aqui também, que eu deixo separadinho, depois a gente faz... Mas vamos pro intervalo, a gente faz um intervalinho, 5 minutinhos, rapidinho. Vamos lá que a conversa tá boa. Beleza, isso aí. Fechou. Só antes de ir pro nosso intervalo, lembrando que o Give Talks é eu ia falar um relacionamento, uma realização da produtora. Mas é um relacionamento com você também, que está vendo. Com você aí. de casa, um relacionamento com você de casa, uma realização da produtora Jaguari em parceria com a Hello Mark e a Octa Soluções. Siga a gente no Instagram, são os mesmos nomes, Produtora Jaguari, Hello Mark e Octa Soluções. E se você tiver interesse em realizar o seu próprio podcast, a gente fornece o nosso espaço e a nossa produção. Entre em contato. A gente vai para o intervalo rapidinho, mas já a gente volta. Voltamos do nosso intervalinho. Uma coisa muito interessante que a gente acabou conversando no intervalo, que é muito interessante da gente trazer para a nossa conversa, que o Marcos comentou, foi a relação de academia com o custo, com o que ela oferece. Muitas vezes as pessoas ficam, nossa, tá muito caro isso, por que é tão caro uma academia? Gostaria que vocês falassem um pouco dessa relação de preço e academia, do que oferece também, do quanto isso acaba valendo a pena para as pessoas. Então, dentro do mercado de academia, tem várias classificações, vários modelos de negócio, né? Tem desde as mais baratas, né, as low cost, low price, que a gente fala, até as academias de luxo. E vai de acordo com a estratégia de atendimento, existem os treinamentos mais personalizados ou aqueles que são os mais tradicionais, academia comum. Tem espaço para todo mundo, em todas você vai treinar, tem que ver qual que é a sua prioridade, né? É caro em relação ao quê? O que você está buscando, né? Você não pode comparar um carro X com um carro Y. Cada um tem os seus diferenciais, cada um tem as suas vantagens e as suas desvantagens, e ambos podem andar da mesma maneira. Então vai muito de encontro do que a pessoa quer. Se quer um atendimento diferenciado, se ela gosta de treinar sozinho, qual que vai ser a frequência dela, o que ela vai consumir daquilo tudo, quais são as necessidades. Então, o que eu vejo é que hoje em dia investir na gente, cada um investir na própria saúde, isso tem que ter sempre, desde criança, a gente tem que estimular as nossas crianças a ter o hábito de praticar atividade física, de cultivar bons hábitos, por é isso que vai fazer as pessoas viverem melhor. Então, o que é caro, né? Depende, investir em você é caro. A gente investe em tantos hobbies, em tantas coisas materiais, que se a gente não investir na gente mesmo, a gente não vai ter saúde para aproveitar tudo isso. Como que nós vamos estar daqui 10 anos mantendo a vida que a gente tem hoje? A gente tem que nos perguntar sobre essas coisas. Eu já escutei várias vezes. Mas tal pessoa se cuida, toma banho gelado, não come carne vermelha e teve um infarto. Eu falei, pois é, essas coisas acontecem, são acidentes, mas a probabilidade disso acontecer se você cultiva bons hábitos é bem menor. A mesma coisa é falar assim, mas eu não gosto, eu não vou porque eu tenho hoje uma janta, eu tenho um evento. Nós também gostamos, né? Nós também, eu acho que faz parte da vida ter um equilíbrio social, tomar cervejinha no final de semana, mas de maneira equilibrada. Se a pessoa não se cuidar, daqui a um tempo ela vai ter que parar de fazer essas coisas por recomendação médica, por algum problema que possa vir a acontecer. Então, a questão do caro e o barato vai muito de encontro com qual é a prioridade da pessoa, por que ela quer. Mas hoje a gente fala que ter saúde é sinônimo de riqueza. Hoje a gente investir nas pessoas e tudo mais.
qualquer lugar pode fazer, desde que até de maneira de graça, né? A gente caminhar na rua, fazer nos parques, o importante é estar em movimento. Daí o quanto que você vai gastar vai de acordo com a sua prioridade, a sua necessidade, o seu incentivo, tem espaço para todo mundo. E também vai também da pessoa avaliar e procurar um bom profissional, ver o que tem de serviço agregado dentro de um plano de uma determinada academia, né? Nós temos, no nosso caso, bastante coisa. Temos a nutricionista, temos avaliações, temos o sistema All Inclusive. Então, a gente tem um ticket médio um pouco mais alto do que as demais academias. Mas a gente entrega muito mais serviço e um atendimento, uma estrutura e uma equipe muito capacitada para isso. A gente quer um atendimento realmente excelente. Mas quem quer faz acontecer independente do preço. Mas ó, eu acho que acho não, tenho certeza, o Reload é uma sacada muito legal, porque se você colocar na ponta do lápis tudo que vocês entregam, seria muito mais caro se fosse vamos supor, nutricionista, uma avaliação, um personal. Nossa, ia. Justamente Não, ia ficar lá. Eu comparando assim, é muito diferente. Quem tem a percepção do valor agregado ao tanto que a gente entrega é muito, muito em conta. Então, às vezes acho, cara, mas nesse caso de vocês, eu acho que foi uma sacada bem legal. E se você for colocar na ponta do lápis mesmo, você vai ver às vezes que é o que você tá falando. Não, aí depois, tão caro quanto parece. Você pode ir quase o mês inteiro. Isso que a gente não tá falando nem das consequências. Depois vem os remédios, né? Que aí, putz, aí ferrou, né? Porque... Mas eu falo assim, no papel do pão ali, um com o outro, aí já fica mais em conta. Imagina... Uma dúvida, vamos supor, hoje em dia a gente vê muita suplementação de acompanhamento, assim, uma pessoa hoje, ela precisa investir além do físico ali, é uma regra hoje, como é que funciona isso? Ou se eu quiser ir só assim, como é que vai funcionar? Sem, vamos supor, um whey, essas coisas assim? A gente procura ser muito ético diante a isso, a gente entende o que é, mas a gente não prescreve isso. Cada caso é um caso, tem que estudar, tem que avaliar, ver a necessidade e se alguém for prescrever isso, a gente deixa para nutricionista. Por isso que a gente tem uma nutricionista dentro do nosso programa, porque além dela saber qual que é o treino que ela vai fazer ali dentro, ela vai ter todos os dados da avaliação e a gente está sempre conectado, sempre em conversa para ela prescrever aquilo lá de maneira mais assertiva. A indicação vai ser muito mais precisa. Agora, eu fico imaginando a nutricionista com toda aquela informação da avaliação física na mão dela, o histórico da pessoa para poder... É muito mais assertivo, porque às vezes chega na nutricionista, ela, tipo, você não bate-papo, você tentar ali, às vezes... Pô, cara, é fora do... Você tem um direcionamento mais fácil. Muito mais fácil, preciso. A gente fala que a gente cria o cenário ideal para as pessoas atingirem os objetivos. Ela só tem que ir lá, né, para fazer. Quem faz, né, Fábio? Tanto que os que estão indo com frequência, bons resultados, né? O pessoal consegue, pegou esse hábito de ir e de aproveitar realmente o método, está se dando muito bem. Os resultados estão sendo muito positivos. Vocês deixam realmente na responsabilidade da pessoa, né? Porque vocês oferecem tudo o que dá e além disso, e aí fica realmente a cargo de... Tem um amigo nosso que trabalha com a gente, o Bruninho, ele quer ficar igual o Cristiano Ronaldo, ele fala. Você conhece? Ele falou que tá quase. O Bruninho não tá aí pra responder. É que ele não tá aqui, depois ele vai ver. E esses indicadores, essa forma que o método amarra todos os índices, até por um lado negativo, né? A pessoa fala, não tive resultado, não sei o que, mas poxa aí, a gente tem um controle aqui, você também não vê, e você deixou de fazer isso, você deixou de fazer aquilo. Realmente, você deixa... E, na real, que a academia ela tem muita responsabilidade nesse papel todo, né? Vocês fornecem tudo isso e deixa... Tem gente que terceiriza a culpa, né? Tipo, eu não consegui porque eles me deram o resultado. Mas calma aí, você veio, você não veio, vamos ver. Às vezes a gente precisa de ajustar alguma coisa aqui, mas se você não vem, a gente não... Ele sai do Regina e vai no Big John pegar um... A gente gravou um podcast com ainda comemos aqui, pô. Você sabe que eu tinha na outra Regina lá, eu tinha um amigo que falava, não, parei, tô comendo bem e tal, tudo. E ele era o último da noite, assim. Ele saía, eu fechava a academia e o caminho dele para ir para casa dele era o caminho que eu ia embora para casa da minha mãe, morava da minha mãe.
Ah, teve um dia que 2 vezes eu vi ele seta entrando no drive-thru de Mantiqueira, né? Não tinha WhatsApp lá, né? Um dia eu liguei, falou, nada contra você, mas não vem falar que você está fazendo a alimentação correta, que você está aí dentro. Ele morreu de rir, falei, tá vendo? Não faço mágica sozinho não sou Copperfield não, me ajuda, né? Mágica não dá, pô. Gente, uma coisa que eu queria falar, a gente tava falando muito de saúde de uma maneira geral, assim. Uma coisa que a gente vê muito hoje em dia são algumas doenças relacionadas à saúde mental, depressão, ansiedade, aparecerem muito, assim. Meio que são as doenças do nosso século, da nossa geração. Eu queria saber de vocês, assim, qual é o papel que o exercício físico, que uma academia tem pra gente levar uma vida mais saudável, uma vida mais tranquila, assim, de uma maneira geral mesmo. É óbvio que pode parecer óbvio, mas assim, falar de uma maneira mais geral também, o peso que um exercício, pra quem foi um psicólogo que já sofreu com isso, sabe que na hora que chegar lá ele vai falar, ah, tem esse remédio, tem esse, mas se você não fizer um exercício, nada vai adiantar. Então, eu queria que vocês falassem um pouco disso, do papel da academia, principalmente com essa geração que está mudando também. É o que a gente fala e preza, né? Além toda a questão do treinamento em si dos serviços, a gente tem o papel acolhedor, em primeiro lugar, né? Chegar, a gente preza para você se sentir bem, sorriso no rosto, né? Um ambiente legal, agradável, a primeira coisa é para você se sentir bem. Então, a nossa academia tem esse processo, esse objetivo de fazer as pessoas se sentirem bem. E depois a gente tentar entender do aluno o que ele quer, quais são os objetivos, criar metas alcançáveis para cada um, que a gente sabe que as pessoas são bem diferentes. E as pessoas, como você falou, hoje em dia é o excesso de informação, hoje elas já chegam sabendo de muita coisa, alguns com fontes confiáveis, com argumentos muito plausíveis, a gente até aprende muito, né? Outras com aquelas informações que escutou de... Dr. Google, né? Exatamente, que daí você tem que ter todo um cuidado, mas a gente vê que o exercício, que nem eu falei, em todas as idades, ele sendo realizado... A partir de que idade pode começar? O exercício eu sei desde cedo, mas vamos supor numa academia, assim, também. Não tem uma idade, aquela questão de que você tem que fazer a partir de 12, 16 anos, isso é mito. Desde que você seja bem orientado, que você tem uma liberação médica para fazer, se você é muito novo, tem como treinar todo mundo, tem como estimular as crianças de maneira mais lúdica e tudo mais. Tem como fazer isso. É que tem modalidades que são mais indicadas para determinadas faixas etárias, mas não tem uma coisa que fala, não, isso não pode. É lógico, mas tem que ter todo um bom senso para isso. Então a questão como é que era a questão da pergunta, se eu puder chegar lá? Da saúde mental, do papel que a academia tem justamente para evitar tudo que a gente tá vendo acontecer muito hoje em dia. Tem assim. todos aqueles benefícios de saúde, que é uma enxurrada de benefícios que vai fazer a saúde da pessoa melhorar e melhorar a questão da vida dela. Tem a questão da socialização, tem a questão da autoconfiança. Ela sendo mais autoconfiante, ela vai saber se socializar melhor, ela vai começar a sair um pouco mais, vai conseguir se concentrar mais, vai evitar estresse, ansiedade, vai melhorar as variáveis sanguíneas, vai combater a hipertensão, enfim, é uma enxurrada de coisas. Tanto que a gente tem, numa das abordagens nossas, a gente coloca lá na televisão para a pessoa listar o que você espera alcançar com atividade física. E é algo que às vezes ela não pensa, só que a gente dá de mão beijada para ela umas 30 opções e ela vai listando. E a grande maioria lista mais que 20. Sabe? Que é entrar numa roupa diminuidor, ficar mais tempo brincando com os meus filhos. Sabe? Coisas que a gente não pensa, mas que a atividade física, uma boa saúde vai proporcionar para ela. Parecem sim. E vai melhorar, sabe? Vai se sentir melhor, dormir melhor, sabe? Várias coisas que na hora que você pergunta qual que é o seu objetivo, emagrecer, ficar forte e tal. Não, tem muito mais que isso. E depois, na hora que a gente vai fazer uma reavaliação, que a gente vai ter um encontro com a pessoa, a gente fala, quais desses você já conquistou? Porque às vezes ela não consegue ter o emagrecimento que ela teve, mas por outro lado, ela teve outras melhoras, inclusive em questões e aspectos psicológicos, né? A gente fala, diminua 30 minutos do consumo aí das redes sociais, né? O lixo que eu estou falando, né? Que tem muita coisa boa, para você dormir um pouco mais, porque eu não consigo acordar, dorme antes,
para de ficar no celular, tem uma noite mais calma, acorda mais cedo, vai fazer um exercício. Então a gente tenta, né, ter algumas ferramentas, alguns gatilhos que a gente possa explorar para melhorar tudo, com certeza. O exercício bem orientado e com regularidade tende a trazer coisas positivas para a vida de todo mundo. Você comentou, a gente já tá entrando mais na nossa parte final, assim, mas uma coisa que você comentou foi a... Putz, agora me fugiu, hein? Eu queria perguntar sobre o futuro. Futuro. Quais são os planos? Quais são os... Quer perguntar? Quero. Pergunta Que sobre essa é o- melhor por último. Não, a gente comentou muito de excessos, de geração. Eu queria saber da opinião, acho que seria legal até saber dos dois, porque vocês podem até discordar, de como vocês veem essa nova geração que vem surgindo. Porque ao mesmo tempo que as academias tiveram esse boom, que a gente vê muita gente hoje disposta, assim, é visível o aumento disso, a gente tem essa contrapartida do celular, de uma geração que também acaba sendo sedentária. Queria saber como vocês veem essa nova geração que chega, assim, se vocês veem ela de maneira mais positiva ou se vem com mais uma preocupação, assim, algo até para os pais que acompanham a gente ter uma atenção de influenciar, não precisa fazer isso. Vocês veem uma geração mais produtiva, mais para cima, assim, ou uma geração mais sedentária, menos ativa? Até pouco tempo eu falaria que talvez a gente não conseguiria recuperar muito percentual, como é quem falou no início lá. Mas eu acho que com essa surpresa que a gente teve pela pandemia e tudo mais, a percepção da necessidade de olhar para a saúde e tudo mais vai mudar e através dos pais vai chegar nas crianças, né? Por exemplo, a gente tinha uma educação física que não era mais obrigatória na escola, não existia, ou era, mas não era, né, atuante. E são fatores que auxiliam, né, no processo evolutivo de todos. Então eu vejo que com esse acontecimento, eu acho que tende a melhorar, as pessoas buscarem hábitos mais saudáveis, sim, e os leques de opções aí para atividade vão linkar com tecnologia, com outras coisas, mas pode ser que surjam outras modalidades e outras coisas, mas que vai ter uma melhora, eu acredito que sim. Eu pensava anos atrás que talvez essa geração seria um pouco mais preguiçosa, né, por vários sentidos. Mas eu acho que não, eu acho que tem uma boa, pelo que eu vejo, inclusive a gente tem na academia alguns adolescentes tal, que eles adoram, sabe? E a gente percebe que vem bastante dos pais, da escola, da onde eles frequentam, que antes a gente tinha a facilidade de brincar na rua, de ir a pé, andava para a cidade inteira a pé, né? A gente tinha uma maior segurança para isso, não tinha tanta informação tecnológica que hoje é necessário tudo. Então a gente já tinha um pouquinho mais de estímulo indiretamente, né? E agora eu pensei que não teria tanto, mas eu não vejo tanta diferença. Eu acho que vai muito mais da questão do estímulo da família, do ecossistema, de se educar, criar esse hábito desde pequeno. Uma dica para os pais aí que estão começando, estimular, né? Até criar o que a gente tava falando de estilo de vida, né? Tentar fazer isso ser comum, né? Não ser uma obrigação, um compromisso, sabe? Tentar fazer isso ser a sua vida. Coisa mais mesmo, lúdica, assim. né? Pro futuro, quem vai responder essa pergunta? E eu tô falando já, quem quer investir, né? Quer franquias aqui, ó. Nós sempre fomos bastante sonhadores, assim, né? Desde quando a gente surgiu, foi a realização de um sonho, daí a nova Regine foi a realização de outro sonho, e os sonhos não param por aí, né? Então a gente quer ter um sonho bem grande, porque se a gente não alcançar, pelo menos a gente chegou na metade do caminho e já vai ser uma grande conquista. Nós não acomodamos. Nós queremos que a Regine seja uma marca reconhecida, desejada e respeitada no mercado fitness, sim, tanto em São João quanto fora de São João, no Brasil inteiro, quem sabe lá fora. Estamos aí recuperando, né, as consequências da pandemia. A gente tinha muitos projetos, mas
vamos nos ajustar para colocá-los em prática e estamos abertos aí, que nem você falou, se alguém quiser conhecer o nosso trabalho, se a gente quiser conhecer a nossa metodologia, a gente pretende expandir a marca em vários modelos assim de negócio. Ainda tem umas coisas dentro da gaveta que não dá para falar e a cabeça não para de pensar em borbulhar ideias, né? Cabe a nós criarmos aí as melhores opções e aproveitar as oportunidades, mas a gente quer sim que a Regine ainda seja uma marca forte no mercado fitness. Não, e vai ser, a gente acredita. Ó, fiz uma pergunta pra eles antes no intervalo, assim, ó, o investidor quer saber de CAC, SLV, NPS, nós temos tudo isso aí. Então, os caras estão prontos. Só chegar. É só chegar. Não, porque é difícil quem tenha todos esses dados, né? Então, é um primeiro passo para você pensar, sabe, expandir. A gente consome bastante coisa dessa parte de gestão aí, né, Fábio? Não até por obrigação, mas que nós gostamos mesmo, sabe? Então, às vezes eu tô vendo a esposa vira e fala, para, até agora. Eu falei, não, isso é automático. Chega. A gente acaba buscando, né, cada vez mais, querendo procurar coisas novas e sempre pensando em algo. Não, dá pra ver que vocês estão sempre numa constante, pelo que foi a carreira, a trajetória de vocês, uma constante, assim, vocês conseguem, foi o que eu falei antes, transmitir isso, sabe? Eu acho que quem vai lá na Regine, eu acho que tem a certeza de que vai ter um trabalho profissional excelente, mas mais do que isso, sabe? Vão ter profissionais lá que vão estar dedicados a pessoas, sabe? Assim, eu acho que vocês conseguem passar isso e para qualquer investidor que vai chegar, eu acredito que seja questão de tempo, vocês já passam isso, assim, sabe? Então, a gente de fora, a gente como empresa, a gente parabeniza o trabalho de vocês, assim, porque não é fácil também, ainda mais como no meio de vocês. A gente agradece, vocês aqui fazem parte desse processo todo, né? Estão com a gente aí já faz um bom tempo, né? Foi bastante tempo. Pegou toda essa transição. E faz parte do nossos DNA, nossos valores mesmo, essa questão do relacionamento humano, né? Nós somos muito... A gente é de relacionamento fácil, de muitos amigos, então a gente gosta de valorizar e respeitar cada aluno, cada colaborador. E a gente quer que, se a Regine cresça, que todos cresçam juntos, né? A gente tem esse pensamento também. E a primeira vitória agora desses anos foi sobreviver à pandemia, não foi fácil, mas mantivemos toda a nossa equipe diante de todas as dificuldades que nós enfrentamos aí, ainda tem umas sequelas, mas estamos furando a onda ainda, falta pouco, estamos furando e depois espero que a gente nade bastante aí no mar azul que todo mundo fala, né? Perfeito. Sem dúvida. A última, você quer falar? Pode fazer, eu ia agradecer, mas... Não, aqui a última que eu costumo fazer em todo final, a última pergunta que eu faço é geralmente para as pessoas que se encontram nas situações que vocês estavam lá em 2003, saindo de uma faculdade, às vezes numa profissão que precisava de mais reconhecimento do que tem. Eu falo porque eu sou formado em jornalismo, então é um pouco... Você sai, você ainda tem que dar um monte de murro em ponta de faca, assim. Um conselho mesmo, sabe? Uma coisa mais informal para quem tá nessa situação. Sair da faculdade, sou um educador físico, o que eu faço agora? Eu acho que a gente tem que ter foco, né? Ter sonhos e buscá-los, né? Da melhor forma. Acreditar sempre, estudar sempre, né? Estar atento às novidades, tudo que possa vir. E, na medida do possível, não temer, né? Encarar os desafios, fazer os seus projetos e correr atrás. Que depois a gente vê que é gratificante, né? Gratificante, a gente tem muito ainda para atingir, mas já evoluímos muito, né? E essa evolução constante de cada um, não só nossa, é satisfatória demais, né? Então, o que eu acho que é acreditar no seu potencial, abrir os horizontes para novos conhecimentos, buscá-los e que tudo é capaz. Tudo isso que o Fábio falou, eu sou professor do curso de Educação Física da FEOB e eu pego bastante no pé da galera lá para eles desenvolverem essa visão empreendedora, para eles começarem a analisar o mercado, ficar de olho nas tendências, estudar o comportamento humano, saber se comunicar, né, Dudu? Você que é jornalista, a comunicação nesses últimos anos foi uma palavra muito falada e discutida, é muito importante, principalmente nesse serviço de personal trainer.
aprender a se diferenciar, aprender a se posicionar, né? Não ficar só um profissional especialista, mas se tornar um generalista, para poder depois ir direcionando, ganhando autoridade, reputação, nunca deixando a ética e o profissionalismo de lado, né? Porque tem espaço para todo mundo, tem que fazer acontecer, as dificuldades vão aparecer, mas é com elas que a gente está sempre evoluindo. E para que a gente não se aliar à tecnologia, que a gente é fãzaço disso, mas para não deixar que isso nos substitua, ter um lado humano muito bem desenvolvido. A relação das pessoas acho que é o melhor que a gente tem na vida, né? Então vamos tratar todo mundo muito bem e preservar essas boas relações. Legal. É isso, demais. Gente, ó, de verdade, eu queria agradecer sabe, o cuidado de vir aqui, deixar um pouquinho do tempo de vocês, que vocês deixaram a academia lá. Nós que agradecemos a oportunidade. Em meio a vários feras aí que já participaram de episódios, que são amigos aí, exemplos para nós, ser convidados por vocês é uma honra. Não, mas a gente fica muito grato, de verdade, ter vindo aí. Desejo muito sucesso sempre e que vocês aí conquistem os seus sonhos e continuem, cara, nessa pegada, que o resultado é só, não tem outro, é sucesso mesmo, não tem... Já Vamos tá nem garantido. falar pra agora, mas já tá garantido já. Eu também queria falar Tem muita água para rolar por ainda. mim. Não, mas a estrutura, foi o que eu falei antes, sabe? A estrutura de pessoas e o que vocês passam, sabe? Até pra quem não é um aluno de vocês, é muito claro e é muito bonito de ver até num meio que a gente sabe que às vezes tem a questão estética, tem a questão de coisas, às vezes, muito superficiais, que a gente até comentou de uma rede de academia que foca na mensalidade ali. Então, saber que vocês se preocupam com as pessoas, assim, e que vocês estão na nossa cidade, que é uma academia que já está atingindo um patamar estadual, nacional, que vocês estão aqui. A gente tem muito a agradecer como pessoas da cidade e agradecer também o tempo e a disponibilidade e a aula que vocês passaram. Nós que não teve aula física, mas a gente reforça que a gente gente não é melhor que ninguém. O que a gente preza entre nós é que a gente foca no nosso objetivo e tenta fazer muito bem feito. Lembrando que sempre dá para melhorar, né? Tentando evoluir cada vez mais. Então a gente agradece. Nós agradecemos, foi uma Obrigado, honra. Dudu, Laerte, João, que está aí nos bastidores. Essa troca é muito Foi um boa. prazer e estamos à disposição de quem quiser conhecer o nosso trabalho. A Regina está de portas abertas para visitar, para marcar uma aula experimental, para bater um papo comigo, com o Fábio. Quem quiser, estamos lá e vai ser uma honra receber todo mundo aí. Uma coisa legal, vocês falaram o Instagram da legal. Regine. Então o Instagram é @ReginePersonal e no Facebook Regine Personal Fitness. Certinho. Pra finalizar, Para finalizar, lembrando que o Give Talks é uma realização da produtora Jaguari em parceria com a Hello Mark e a Octa Soluções. O nosso estúdio de podcast está disponível para você de casa, caso você queira realizar um podcast junto com a nossa produção. Basta entrar em contato pelo nosso Instagram, siga também a gente no Instagram, as nossas redes sociais são os próprios nomes que eu disse, Produtora Jaguari, Hello Mark e Octa Soluções, e a gente também está aberto aí a patrocinadores. Se você tiver interesse em participar, em caminhar junto com a gente nesse projeto, a gente está aberto também. Muito obrigado, gente, muito obrigado para vocês galera. de casa Obrigado também. A todos que estão nos escutando aí. É isso e até semana que vem. Um abração. Um abraço, valeu.